Olá, gente. Professor Juscelio trazendo algumas respostas para as perguntas de vocês, algo ainda versando sobretudo em vinificação em tinto. Então, eu queria começar aqui por uma observação sobre indicações geográficas, sobre... A pergunta era que se no exemplo do Brasil necessariamente primeiro tem que ser uma indicação de procedência para depois ser uma denominação de origem. Não tem nenhum passo na denominação de origem que te diga, você tem que ser uma indicação de procedência por tanto tempo antes, como acontece em alguns países da Europa, em algumas regiões especificamente. Pode perder pode ir diretamente, pode para a denominação de origem, pode perder a denominação de origem ou mesmo indicação geográfica, pode. Se descumprir com o que tem no caderno e no que foi reconhecido pelo INPI, pode, não tem problema nenhum. Se quiser progredir, mas não regride de DO para IP, tá? Porque cada processo é um, então não são coisas independentes. Agora, se você quiser ascender de IP para DO e nada te impede de querer também descender de DO para IP, 2 anos, 24 meses quietinho, tá? Não pode fazer antes do que isso. Depois tinha uma questão sobre declaração de cepa e de safras, sobre a possibilidade de misturar safras e de não misturar uvas e não declarar quais são. Olha, isso é extremamente normal, isso é bastante usado na Europa, nos melhores vinhos da Europa, inclusive. E eu particularmente não tenho problema em pensar que você vai fazer uma mistura de cepas e pode fazer um vinho muito melhor. E mais ainda que um vinho, quando você faz um cuvê aí com vários anos, talvez você tenha um vinho mais evoluído de uma safra que tinha uma tal característica, outro de outra com outra característica. Mas não é só fazer uma troca de variedades dentro da safra? Não, pode ser que a mesma safra, que é a mesma uva em diferentes safras, se complete, inclusive, com mais de um ano. E que as uvas também não amadurecem bem todas elas ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo não, na mesma safra. Por exemplo, uma safra que é muito boa para Chardonnay pode ser péssima para Sauvignon Blanc, por exemplo. Então não dá para imaginar que é uma coisa ruim, tá? E sempre gosto de lembrar que a gente não sabe qual é a variedade de trigo que fez a farinha de trigo que a gente consome, né? Nem a laranja que faz o suco de laranja que a gente consome, e aí com a uva a gente quer que tudo tenha, né? Não podemos usar, a gente já faz essa lógica aí na vida inteira, né? A diferença é que vinho a gente quer que ele seja varietal, mas todo o resto a gente consome sem saber exatamente qual que é. Fora que também saber qual que é não diz uma grande coisa à medida que é uma variação grande de região para região. E essa mesma coisa pode se exprimir muito diferente em uma outra região. Então eu particularmente não vejo problema nisso. Vou lembrar que grandes vinhos europeus não são safrados, exemplo champanhe, grandes vinhos europeus não são varietais. E que essa ideia de varietal é relativamente moderna e do Novo Mundo. Como são tirados clarificantes, do mesmo jeito para qualquer um, precipitam, e por isso que eles clarificam, né? Questões de carga elétrica e também, né, de precipitação, forma que aquela rede vai levando tudo para o fundo, né, indistintamente de como for. Tá, e se eu botar demais? Se eu botar demais, você tem que talvez pedir demissão ou talvez ser demitido e aprender a fazer um teste fácil. É muito fácil fazer teste de clarificação. Pega uma alíquota de vinho, simula a dose, né, proporcional, algumas doses e descobre qual que dá certo, qual que fica melhor, qual que preserva mais o vinho, qual que dá problema de sobrecolagem, por exemplo, sobra clarificante. Mas se sobrar também vocês não vão morrer se tomar, tá? E as pessoas pensam em Bentoni. Uma coisa que é importante dizer, eu às vezes tenho trabalhos que a gente pede para apresentar e daí as pessoas vêm com uma informação muito ruim, dizendo que bentonite é uma argila. Aí a pessoa pensa, por que o cara foi ali no chão, né? Pô, não exatamente pela sujeira, mas por pensar que aquilo deve ser uma matéria como a gente pensa numa argila. Não tem nada a ver. É uma rocha moída que forma não é um agregado, forma um líquido viscoso em dissolução em água. Isso aí vai entrar no vinho e vai sair normalmente, tá? Então tirem essa ideia de argila da cabeça, que não ajuda em nada. Depois tinha alguma coisa sobre fermentações espontâneas.
se elas podem trazer alguns problemas, a gente nunca sabe bem o que fermenta numa fermentação espontânea. O vinho ainda é um meio relativamente seguro, tem uma acidez relativamente alta, tem uma acidez um pH relativamente baixo, a gente tem ali uma faixa de uns 13,2, 13,4, claro que isso depende de lugar para lugar. Os mais quentes pHs mais altos, mais frios menos altos, à medida que tem menos e mais acidez respectivamente. Mas costuma ser um meio bem tranquilo para, por exemplo, prevenir sem outros cuidados de micro-organismos patógenos. Mas, veja só, isso não quer dizer que os que se desenvolvem ali, sem a gente não ter bem domínio de quais são, não possam fazer pequenas coisas que não sejam tão boas para a saúde. Mas isso é, de alguma forma, suposição, tá? Porque o que eu tenho dito é que realmente se deveria estudar mais isso aí. Olhar para a formação de compostos, aminas biogênicas e esse tipo de compostos que podem te dar reações alérgicas e efetivamente serem muito piores do que você adicionar uma levedura e fazer uma fermentação mais limpa e que te traga menos efeitos colaterais, tá? Mas, como eu disse, a maior parte das coisas, dos trabalhos com fermentação espontânea, nem sempre espontânea, é levedura adicionada, né, de vários tipos, para ver como é que elas se comportam, e quase nunca eles olham, mesmo quando é espontânea, eles nunca olham a produção de compostos desfavoráveis. Para quem estava pensando nas barricas, o Ivo Pisato em cima entre uma barrica e outra, com pés, com calçado. Eu só queria lembrar que as uvas não são lavadas, tá? E várias coisas vão junto. Às vezes vai a tesoura de poda, às vezes vai a correia do caminhão, do trator, e às vezes vai maninhada de rato. Isso não vai sempre, claro, né? Eu estou brincando um pouco, mas já vi. Já vi. E é a grande indústria até na verdade nem o pequeno lava. Não vamos distinguir indústrias grandes e pequenas desse ponto de vista, né? Até porque tu botaria água, seria ruim de lavar, de secar, capaz de ter algum problema com fungo. E a uva vem relativamente tranquila para aquele meio que é relativamente tranquilo, como eu comentei antes, safo de problemas graves aí, de enfermidades em micro-organismos, mas o que acaba acontecendo nas grandes empresas, claro, tu não consegue ter um controle absoluto do que chega, e ninguém vai ter, talvez nem em casa. Imagina você vai ficar ali olhando, vai deixar alguém olhando caixa por caixa que tá caindo ali, opa, caiu uma tesoura, ou caiu uma aranha, para, tira a aranha. A aranha vai, tá? Vamos lá, a aranha vai. Mas as uvas não são lavadas. Mas se tiver aí com poeira, a poeira vai pro fundo. E, efetivamente, na clarificação já fica ali, na descuba do tinto já fica. Pode dar uma diferença muito grande. Alguns trabalhos apontam que determinados tipos de matérias poderiam dar algum resultado menos favorável, mas é bem baixo assim o número de estudos e provavelmente porque não é relevante. E lembrando que em Bordeaux, com colheita mecânica, o pessoal adora ir catar escargots que caem à medida que a planta é chacoalhada e vai caindo os escargots, né? Não é só no Brasil. Depois tinha uma pergunta sobre maceração, que não entendeu muito bem como é que se dá a extração de cores de tanino nos vinhos de maceração com fermentação. Vou parar por aqui para dizer uma coisa. A gente tem mais ou menos um gráfico assim, em que o açúcar desce mais ou menos assim. E por um motivo, né? Porque o álcool sai do zero efetivamente e cresce mais ou menos assim, até chegar num platô, né? Porque quando o vinho seca, tu não cria açúcar do nada. E nem há uma redução do vinho, nem nada para fazer com que ele suba novamente. Então ele chega aonde degradou praticamente todo o açúcar que tinha possível e para. E isso é o álcool, né? O etanol. Tá, e daí que este sujeito, como a gente sabe aí da vida prática, é um extrator é um solvente, efetivamente. Ou seja, quanto mais tempo, mais álcool tem, mais vai ter extração.
Outra coisa, quanto mais eu desdobro açúcar em álcool e nas outras montanhas de coisas que tem, mais eu tenho desprendimento de calor. E quando eu tenho desprendimento de calor, claro que eu preciso controlar esse calor, a gente sabe disso, né? Que uma fermentação não se controla sozinha, sobretudo um grande recipiente, talvez. Aí um recipiente caseiro ali, 20, 30 litros, até mesmo 50, numa área de contato que tem com o ambiente externo, onde não for muito quente, talvez dê conta, mas um recipiente grande não dá. Então, claro que a gente controla essa temperatura, mas fundamentalmente quando ela sobe, igualzinho é com o chá, né? Quanto mais quente a água, mais tira o que tiver no chá, aumenta a extratibilidade. Aí, claro que entra a influência o grau de maturação da uva, o potencial de polifenóis da uva, o número de remontagens e tudo mais. Tem toda alguns fatores que vão mexendo nisso, mas basicamente aqui o que a gente tem? Esses três fatores: presença de álcool, presença de aumento de temperatura e presença do próprio tempo, né? Quanto mais tempo vai ficando ali, mais vai tirando coisas. E o quarto fator é o número de macerações, né? De remontagens, ou do que tu, ou do, enfim, da forma que tu usar ali para fazer o revolvimento do bagaço, porque quanto mais fizer, mais vai extrair, né? Quer fazer isso sempre? Quer sempre extrair tudo? Não, porque pode fazer um vinho jovem e extrair menos, e pode ter uma uva ruim e não querer extrair as coisas ruins dela. Usar um meio mais calmo de remontagem, como um pigeage, e fazer menos vezes. E eu não sei exatamente o que era o 100% correlacionado, se quanto mais fermenta, mais corpo tem. Sim, isso é uma tendência, claro, né? Não tem como ser o contrário. Não sei se era esse a correlação, mas a verdade é, maceração e fermentação alcoólica são coisas distintas, né? Inclusive ela pode existir sem contato com o bagaço. E daqui a um pouquinho a gente vai comentar sobre isso. Aqui é um dos exemplos, né? Maceração daí a gente entra nas técnicas alternativas que a gente tinha posto. Maceração pré-fermentativa a frio. Provavelmente vai sofrer uma maceração em fermentação depois. A maceração a frio não dá conta de extrair grandes coisas, mas extrai coisas bem seletivamente. Então, tu pode diminuir o tempo de maceração em fermentação, pode diminuir a temperatura da fermentação para extrair menos. E aqui principalmente, o que tu tem? Aroma. É o principal resultado da fermentação, da maceração pré-fermentativa a frio, aromas mais frutados, mais leves e preservando a retirada de aromas muito herbáceos quando a uva não está bem madura. E tem uma outra questão que não tinham levantado ainda, que é esse nome estranho aí, malvidina 3-glucosídeo, não interessa, interessa pra gente que isso chama-se cor, isso é a matéria corante natural, uma das matérias corantes naturais que tem na uva que dá a cor do vinho tinto. No vinho branco são outras, tanto que um é branco e o outro é tinto. Mas o que a gente tem que pensar aqui? Que a maceração a frio costuma ter um resultado de uma boa extração de cor, uma cor mais, inclusive mais densa, uma cor mais bonita, uma cor mais escura. Embora se imagine o contrário, né? À medida que tu vais, quanto mais cor tu tem, quanto mais temperatura tu tem, mais tu vai tirando cor, como é o caso da própria termovinificação, mas funciona bem. Aquele experimento que eu fiz há muitos anos atrás, o vinho ficou com uma cor ótima. E preservou um monte o aroma herbáceo e a uva não estava tão madura, era um Cabernet Sauvignon, uma safra que não foi boa. 2008, acho que foi. Mas só continuando aqui, algumas coisas da maceração pré-fermentativa frio que são bem interessantes. Primeira coisa, tu podes usar ali gelo seco, né? Fazer um processo que chama de neve carbônica. Pode ter mais efeito de extração, tá? A própria possibilidade de mexer na estrutura das películas pode trazer mais extração. E isso, inclusive, costumava, e até se diferia algumas vezes, tá? Alguns autores, e eu particularmente acho bom diferir, o que é uma maceração pré-fermentativa a frio e o que é uma neve carbônica. Porque a neve carbônica está baixando a temperatura em extremo e está trazendo outros efeitos, que é a maceração a frio, de deixar a uva parada no mosto
a casca parada com mosto dá outros resultados, efetivamente. Aqui tu tem mais extração na neve carbônica. E que a gente tinha dito que ela é mais seletiva. E foi uma coisa interessante que alguém apontou a miolo, diz que no ano de 2011 tinha feito alguns experimentos, e eu estava na manga aqui para falar da miolo, mas não em 2011, muito tempo antes. 2004, 2005, a miolo estava se reestruturando ali, se modernizando com essa cara que tem hoje. Recém tinha comprado não, mas recém estava fazendo os primeiros vinhos lá no Seival, lá na campanha. E a Miolo apostou em fermentações em menos a uva mais inteira, e aí tem toda aquela estrutura com vagonete lá para desengaçar, não esmagar e pôr a uva inteira no tanque, e diminuição de temperatura de fermentação. E eu falei tudo isso para quê? Para dizer que aqueles primeiros vinhos que saíram do Seival, uma pena que aqueles rótulos não existem mais. Eu não sei se as uvas antigamente eram tudo para um só, e aí o vinho era bem bom e com preço acessível, que era o Fortaleza do Seival. Hoje tem o Quinta do Seival, né? E eram vinhos tintos, tinham brancos também, mas eram vinhos tintos muito gostosos, muito bons de tomar já logo de que foi para o mercado, mas com bom potencial ainda para algum amadurecimento, para algum envelhecimento, ali uns 3 anos talvez. E a nítida presença da fermentação em temperatura mais baixa, mais fruta, mais suavidade, taninos mais redondos, menos pesados, era um negócio que me chamava atenção. E eu talvez se pensasse hoje em fazer vinho tinto, talvez eu diminuiria um pouquinho a temperatura de fermentação. Para a maior parte dos casos, acredito que a gente faça um vinho que agrade mais e que extraia o suficiente de um modo mais seletivo. Mas mais adiante eu comento alguma coisa sobre isso também. Aliás, eu vou comentar agora. Que a gente parece que tem que se prender a uma técnica, né? A gente pode fazer dividir um lote de uvas ali em diferente. Claro, se tu tiver tamanho, estrutura e equipamentos, processar essa uva com diferentes técnicas, nada te impede de fazer isso. E provavelmente o teu resultado final é muito melhor do que, né, e muito mais amplo do que se tu usar só uma forma de fazer aí maceração e a fermentação. Na continuidade, a gente tem aqui a termovinificação, e a termovinificação é algo como meio que inverso da maceração para fermentativa frio, e ela se baseia em macerar puramente antes da fermentação. Qual que é uma vantagem disso? Ganhar escala de tanque, né? Porque lembra quando você tem lá uma maceração tradicional, se o teu tanque tem 100 litros, tu vai botar uns 80 para que ele cresça ali até uns 90 e tudo dê certo, ele não transborde, quando tu faça a remontagem tudo fique direitinho, nada saia para fora, fique pingando e por aí vai. Sendo bem otimista aqui com esses 80, em boa parte dos casos. Formar gás vai tocar o chapéu para cima e tudo mais. Então, qual que é a vantagem? E outra, desses 80 que tu usa o tanque, 40% mais ou menos é uva. É casca, né, que não vai ficar, que não sai, que não é líquido efetivamente. Então a gente podia eliminar aí, ganhar talvez, quando fermentar só o líquido. Talvez consiga aqui chegar nos 90% do tanque. E desses 90, 100% é líquido, ou seja, tu tá ganhando muita escala. Imagina vocês com uma cooperativa com 1 milhão de caminhões numa fila imensa, que é uma situação que acontece aonde? No Brasil, tá? As grandes cooperativas e algumas grandes empresas privadas também, né? A cooperativa é privada, mas empresas, enfim, que não sejam cooperativadas, tem filas imensas, a safra acontece num período curto, a uva amadurece meio junto, o agricultor está desesperado para levar, tem vários problemas. E aí tu imagina tu poder agilizar essa fila, aumentar a tua capacidade de recebimento de uva por dia, porque tu estafa menos teus tanques, né? Cada vez tu tem mais espaço para pôr mais vinho, só líquido, e por aí vai. Por isso que ela é muito usada em cooperativas, sobretudo na Alemanha. E a Alemanha tem um clima ruinzinho para o vinho tinto em grande parte por isso que faz grandes brancos, em grande parte do seu território. Então lá é muito comum termovinificação nos vinhos tintos. E sobretudo nas cooperativas, e tem bastante cooperativa até na Alemanha. Então,
E aí eu já digo outra coisa, né, que normalmente ela é para matéria-prima mais deficiente. Ela tem principalmente o efeito de diminuição das enzimas oxidativas. E daí alguns apontam, bom, mas se a gente tirar enzima, a gente acaba tirando enzimas pectolíticas que a gente quer que haja um mosto. Bom, gente, olha só. Enzima pectolítica todo mundo põe no vinho. Não vai fazer diferença desse ponto de vista. Eu particularmente não conto com as enzimas que estão numa uva que eu não fiz termo. Se eu fiz termo, menos ainda. Eu vou usar e ponto. Inclusive tem enzimas mais próprias para termovinificação. Por quê? Porque aguentam mais temperatura. Então as enzimas que vieram da uva pouco me importam. Agora as oxidativas sim podiam fazer estrago e elas provavelmente acabam saindo de cena, acabam se desnaturando. Mas enzima é um mundo à parte, né? E cada enzima, inclusive, tem, vamos dizer que subenzimas que resistem mais ou menos ao calor, e inclusive elas podem se regenerar no meio do processo. Elas tomam uma pancada e elas vão se reconformando, e daqui a pouco elas estão agindo de novo. Então, eu nunca vi um estudo mais apropriado sobre isso. A gente imagina que diminua, né, à medida que você tem calor, mas talvez também isso não seja assim tão significativo aí para a gente dizer, ah, mas diminui as enzimas pectolíticas. Pode diminuir ou não, a gente não tem bem certeza, já que elas são muito versáteis mesmo, e são de diversos tipinhos, subtipos, vamos dizer assim. E a gente não se interessa pelas que vêm, a gente vai acabar adicionando. Agora, isso aqui é importante, né? Tirar as oxidativas é bem importante, e é um dos trunfos da termo. E também tende a diminuir a flora que vem ali, né? Os micro-organismos que aparecem, porque o calor é nocivo para grande parte deles. Vai ficar ali uma meia hora, 40 minutos circulando em 70 graus, 60 que seja, é bastante, né? Provavelmente eles, se não morrem, se avariam ou ficam quietinhos, e aí eles dão, cedem espaço para aqueles que a gente adicionar trabalhar bem. Depois a gente tem uma extração rápida, né, e sobretudo mais de cor do que de tanino. O pessoal fala que aumenta polifenóis totais, mas o grande aumento que dá, que faz parte de polifenóis totais, a cor faz parte de polifenóis totais, o grande aumento é na cor. E se aumenta menos tanino. E isso é um efeito bom, porque aí você faz um vinho que não extrai taninos que estão verdes e que tem caráter mais jovem e que é feito para ser tomado, enfim, mais descomplicadamente e ser vendido logo. Tem o efeito de evaporação de aromas ruins. O que é os ruins? O herbáceo excessivo das uvas pouco maduras, e cada vez a gente entende mais que a termo é uma técnica melhor para uvas não tão boas. Tá, mas não posso usar ela em uma uva boa? Pode. Vai fazer um vinho jovem. Tá, e tem que usar ela sozinha? Mais uma vez, não. Tu pode fazer um pouco com termo, um pouco com maceração convencional, e por aí vai, fazer o teu blend de vinhos e descobrir que isso fica melhor. Eu particularmente gostaria muito de ter essa liberdade se eu produzisse vinhos. Mas a outra questão é, você tira o aroma ruim, que ela fica evaporando ali, daí claro que não sai só os ruins, né? Então a gente assume que possa ter uma diminuição de aromas, e aí regular bem esse processo para que você tenha os benefícios né, da evaporação dos aromas herbáceos, da diminuição, né? Eles provavelmente não vão sair todos, e sem ter uma diminuição dos bons aromas, é o papel ali do teste de cada empresa que for trabalhar com ela. E aí, nesse mesmo sentido, tem muita gente que descaracteriza os vinhos, deixa eles tudo muito parecidos. De alguma forma, sim, tira os aromas herbáceos, traz um meio mais fácil e mais homogêneo de fermentar. E normalmente todas as uvas vão ser tratadas muito parecidas, não vou mudar o tratamento para Merlot, para Cabernet Sauvignon. E talvez faça vinhos mais estáveis e pode descaracterizar um pouco. E essa é uma das dos grandes objetivos da termovinificação, né? Pegar coisas médias e fazer com que elas permaneçam sendo, depois que virarem vinho, no mínimo médias, né? E aí, né? Há técnicas e técnicas. Se você tem uma uva melhor e pretende respeitar mais o patrimônio que ela traz, termovinificação não é uma boa alternativa. E mais moderninho tem a flash detente. O que é? Temperaturas ainda mais altas, tempos curtos, seguidos de um rápido resfriamento a vácuo. E aí isso aí faz com que a casca fique mais sensível e extraia mais ainda a cor.
e aí tu pode diminuir o número de dias da maceração, né, o tempo de maceração. E até o Manfroy tem trabalhado com isso, eu deveria dar uma lidinha, qualquer dia ele vai me pedir, mas eu não tenho visto muita coisa eu próprio e sei que tem tido resultados bons e que algumas empresas maiores aqui, exatamente com matérias, com uma cooperativa, aí, com uma matéria-prima, nem sempre é da melhor qualidade, pode usar essa técnica para ganhar escala e ganhar qualidade. Tá? Tem uma perspectiva interessante para isso. Vamos lembrar que, que o mundo costuma tomar vinhos de 2 euros, 4 euros, 20 reais, 15 reais. Então, é claro que esses vinhos não é da tua melhor uva e nem com o teu maior cuidado. E nem o teu vinho mais diferencial. Ele é o teu vinho básico e o bastantão para que todo mundo tenha o que tomar. Para dizer assim, né? Para encurtar o assunto. E alguns apontam que a termo é antiga. A termo não é tão antiga. Depende do quanto do qual o teu conceito de novo, né? A Termo é mais velha do que eu, certamente, né? Deve ter aí suas 5, 6 décadas, talvez. Mas desse ponto de vista não é uma técnica que foi descoberta nos anos 2000, sem dúvidas não. Né? Desse ponto de vista ela é um pouco mais antiga, mas ela é uma técnica da industrialização, né? Não, a gente não está falando de 200 anos atrás. E outra coisa, alguém em algum momento disse que em alguns artigos falam que no Brasil a maceração carbônica e a maceração e a termovinificação são muito utilizadas na produção de vinho tinto jovem. Eu diria que não muito e diria que meio utilizadas, tá? Eu não vejo muita coisa. Eu sei que alguns fazem assim alguma coisa que outra de maceração carbônica para fazer um vinho diferencial. Algumas empresas nem se referem que usam maceração carbônica, mas fazem isso aí com Pinot Noir para deixar ele mais jovem, mais aromático. Algumas assumidamente fazem maceração carbônica. A própria Miolo fazia isso com um Gamay. A Salton tinha um Gamay também. E aí é o modelo francês, que não fica nada a ver com o modelo francês, que é bastante mais interessante. Nem sempre é um Beaujolais Nouveau, nem sempre é um vinho de termovinificação. Mas não vejo tanta gente, tá? E termo, não sei se menos ainda ou igual, tão pouco igual, porque termo é um pouco caro, né? Precisa implementar equipamentos, né? Trocadores de calor, precisa gastar aí com geração de calor, e não é só ter tubo ali para passar vinho com água quente, né? Tem que ter o que faça esquentar essa água. E também não sei se tem tanta vantagem, tanto interesse de usar termo. Então, particularmente, achei essa frase deslocada. Eu sei que não foram vocês que falaram, né? Vocês pegaram referências. Que, aliás, até eu incentivo vocês a porem elas no fim do que escreveram, até para a gente saber de onde veio. Mas eu não vejo o termo nem a maceração carbônica como muito utilizadas. Eu diria que meio utilizadas, literalmente. Aí a gente fala dos Vinomatics, uma única pessoa, na verdade 3 pegaram o assunto e 2 caíram na maquininha do vinho lá, tá? Eu nunca tinha me deparado com essa situação. Tem umas maquininhas que ela tem ali, só que são garrafas de vinho, esses risquinhos, tá? Normalmente elas são múltiplos de 4, elas têm uma torneirinha que assim, aqui tá a garrafa, tem uma rolha conectada num sistema de nitrogênio que expulsa o vinho e expulsa o ar. E aí o vinho aberto pode ficar dias, assim. E tu pode fracionar ele e vender por taça. Pode pegar um vinho de 1 milhão e vender em várias porçãozinhas de não sei quantos que daria aí. Mas em todo caso, não é isso, tá? Não tem problema quem achou isso. Eu nunca tinha me deparado com essa situação. Para mim, Vinomatic sempre dava Vinomatic. Aquela betoneira de fazer vinho, como dizia um ex-colega meu. Mas em todo caso, no caso, né, para quem achou Vinomatic, foi Paulo Henrique Menezes Brasil, acertei, eu acho. Achou de fato a Vinomatic, comentou que tem pouco material, tem pouco mesmo, normalmente mais catálogos, sem muito fala sobre a técnica, que não sejam assim super especificações técnicas, de fato. Mas é uma coisa que talvez tenha que se pensar na Vinomatic quando tu faz a fermentação muito fechada ali. Basicamente o que faz é fechar a tampa em cima, não pode deixar ela fechada sempre, ela estouraria. Fecha a tampa, roda, abre, deixa a tampa só aberta,
provavelmente ela acabe tendo algum problema com falta de oxigenação, tá? Provavelmente tem que fazer de tanto em tanto uma remontagem aberta para poder tentar desenhar uma aqui. Mais ou menos isso. Para poder tu fazer dar oxigenação, né? Tem uma porta e aqui tem um torno que é onde sai aquele negócio que vai girando e fazendo uma maceração melhor. Depois a gente tem a vinificação integral, e aí alguns se referiam que ela é integral, que inclusive com engaço, nem sempre, e no Brasil quase nunca, tá? Normalmente ela tem um vinho mais, não é por isso que ela se chama integral, mas normalmente ela tem um vinho que as características de madeira estão mais integradas, porque desde sempre teve fermentação, criação de aromas, complexação de aromas da madeira com os do vinho. Mas tu não pode, é um vinho que desde sempre ele tem carvalho, né? Tu nunca vai conhecer ele sem. E aí tinha uma frase que eu achei interessante. Até trouxe duas frases que eu quase copiei como era. Uma dizia que, então, se por um lado temos alguns elementos que podem soar como rústicos, por outro lado dá também o emprego dessas tecnologias, as quais podem auxiliar na modulação de variáveis, como por exemplo a temperatura, fator-chave, para se chegar ao objetivo almejado. Aí eu acho que a gente não precisa, eu não gosto muito do papel de centrão, mas aqui esse é um dos casos em que eu acho que a gente realmente precisa adotar um caminho intermediário, porque não precisa ser o extremo absolutamente como fazia o Homem das Cavernas e nem precisa ser o vinho da NASA. Pode ser alguma coisa que usa as tecnologias, que foram o homem, que foram criadas pelo homem, e faça isso de um modo bom, um modo otimizado. Vamos entender que a busca por temperatura de fermentação sempre existiu. Aí para isso se botava água, escorria água no tanque, enterrava a ânfora e por aí vai. Não é nada absurdo ter um controle de temperatura e não deixa de ser nem um pouquinho natural, tá? Eu particularmente acho que essa reflexão foi boa para a gente pensar nisso, né? Não precisamos estar nem no extremo nem no outro. Depois a gente fala das ânforas. E aí eu acho que tem que distinguir o que tem acontecido, que é fazer um vinho de um modo convencional, e mesmo em Portugal isso acontece mesmo no Alentejo, onde é o lugar dos vinhos de ânfora, os vinhos de talha que eles chamam. Veja só, você ter um vinho que fermenta em ânfora, talvez faça diferença, assim como se fosse um vinho qualquer fermentado no inox, talvez faça diferença, e talvez não, e não tem muitos estudos sobre isso, e alguns já dizem que não faria diferença. Agora, e o que faz diferença é o preço, né? E o apelo comercial. Agora, o vinho de talha, como eles fazem, os vinhos que se fazia na Geórgia também eram diferentes, tá? Veja só, são vinhos que tu tem. Eu vou tentar desenhar uma talha, meu senhor. A uva enchendo a talha, a uva sendo sofrendo pigiagens, em outras palavras, né, para quebrar o chapéu, e macerações longas, e basicamente tu tira o vinho quando tu faz de um modo convencional, de um modo tradicional, tu tira o vinho do bagaço quando tudo decantou, quando tudo foi lá para baixo, inclusive com engaço para fazer o papel aí de alguma forma de um anteparo para filtrar, e o vinho sai mais límpido, porque senão ele sai bem cheio de borra, inclusive se recircula para tentar fazer ele ficar mais límpido. E aí tu vai tirar o vinho por baixo e depois de meses ele largou o bagaço com engaço. Imaginem a estrutura que esse vinho fica. Então ele é um vinho de alguma forma mais rústico, mais sincero, talvez sim, mas um vinho bastante interessante, mas rústico, tá? Um vinho normalmente feito para envelhecer mais. Ou para o uso comum deles lá no Alentejo, que era abrir e tomar. E aí ia tomando, ia azedando, ia tomando e azedando. A primeira taça era ótima, o último já estava lá temperando a salada. E importante, vários lugares escrito que ela é lacrada. Se ela fosse lacrada, ela estouraria, gente. Isso aí está fermentando e fermentando para valer, com gás para valer. E mesmo em Portugal se fala que as vinhas, os vinhos de talha, as talhas, as ânforas, normalmente não, às vezes estouravam.
Veja que estava aberta e tudo. Só essa boca um pouco estreita, com aquela tampão de bagaço, algumas vezes era suficiente para criar gás o bastante para rachá-las e estourar. Eu no Peru vi os piscos, né, que são também algo como ânforas, isolados, assim, com, tipo, não um trapace, que tinha um certo risco de que estourasse. Depois os ovos, né, que é um frenesi total. Mas os ovos, eles, primeiro, são feitos de concreto, que é uma coisa usada há muito tempo já. Tanto tempo quanto a termovinificação, ou até mais, né, que concreto a humanidade usa tem muito tempo. E concreto não pode ser posto em contato com o vinho. Ácido e base não se dão bem, e aí ia estragar o vinho, estragar o recipiente. E eles de alguma forma têm que ter algum método de limitar o contato. E aquela história de microoxigenação pelo cimento acaba não fazendo muito sentido, tá? Eu precisaria estudar isso efetivamente e fazer os estudos, não ler o que alguém fala, porque a opinião que as pessoas falam, sobretudo comercial, é a que elas querem falar, né? E aí quando ela tem um diferencial porque tem concreto, ela vai dizer sim que isso funciona, que tem, mas eu precisava saber analiticamente, né? Se isso realmente tem tanta diferença. O próprio formato também de ovo, né? O desenho, como é que é? Uh, né, Régio Áureo, que é perfeito, que eu não sei o que, eu não sei bem. Perfeito para mim é um negócio que ele se divide em quatro partes, igualzinho, no mínimo em duas, né? O ovo não sei, mas enfim. Se a gente dividir ele aqui assim, ele é bem diferente de um lado para o outro. Mas, enfim, isso não interessa. Mas toda a conversa é que ele tem um movimento que é quase um ciclone interno, um negócio assim, gente, para mim eu acho um pouco crível, tá? Acho pouco crível e várias pesquisas já mostram que fazendo vinhos equivalentes num ovo de concreto e num inox, quase não tem diferença. Que as leveduras ficam mais suspensas, mas gente, a fermentação já deixa tudo muito suspenso. E as leveduras estão ávidas por viver, e elas precisam comer açúcar para viver, e elas vão fazer o que precisar. Então, eu particularmente não endosso muito essas opiniões. Que ele tem uma movimentação, papapá do bagaço, que as leveduras ficam mais, isso para mim não faz muito sentido. E essa da microoxigenação também, né? E é importante lembrar que os ovos aí são dos 2000, mas se baseiam no desenho da talha, Vevres, piscos e tudo mais. E o próprio concreto é usado faz tempo. As piletas estão aí para nos mostrar que sim, faz tempo que ele é usado. E não é uma grande novidade usar concreto. A novidade é dizer que o concreto melhora o vinho. E, né, como falei, tem pouca comprovação. E outra coisa que se fala é que o concreto, que se fala não, ouvi um dos relatos falar, que o concreto é um bom isolante térmico, por isso ele não mantém uma temperatura baixa de fermentação. O concreto é um isopor, tá? Se tu pôr um negócio quente dentro, ele deixa quente, se tu pôr frio, ele deixa frio. Ou seja, a fermentação gerando calor, o concreto é uma das piores coisas que tem. A condutividade térmica do concreto, que é baixa, não ajuda a resfriar o vinho, ajuda a manter a temperatura de fermentação em franca subida. Então, esse argumento fisicamente não tem nada a ver. Depois a cofermentação, que não é só tinto com branco, tá? Embora isso seja bem comum lá no sul da França, tem muito aquilo que a gente chama de field blend. Field blend era, digamos que a versão moderna do que se fazia de vinha velha em Portugal. Vinha velha não é só uma vinha velha em Portugal. Vinho de vinha velha ele é disciplinado como um vinho que vem de vinhedos de mais de 50 anos, não me recordo o número agora. E mais ainda, que ele não tenha variedades definidas. Tu sabe que tem X, mas eu não sei qual é. Ele tá no meio. E aí você faz uma colheita só. E aí tu tem que fazer uma cofermentação obrigatoriamente. E os moderninhos do Novo Mundo gostaram, estão gostando dessa história, estão fazendo o que eles chamam de field blend, que é algo como blend de campo, né? Só que é importante dizer, para ter uma boa cofermentação, uvas que amadurecem muito bem na mesma época. Ou seja, não posso pegar lá Pinot Noir e Cabernet Sauvignon, que estão em extremos opostos, e achar que isso vai funcionar. Provavelmente não.
Ah, mas uma tá bem madura, a outra não tá. Será que não compensa? Puta, cortar o ruim com o meia boca não dá certo, né? O que seja o ruim com o bom, né? Não vai sair melhor, vai sair pior melhor do que um, pior do que o outro. Então tem que ter bem uma sincronia de maturação de uvas. E além disso, a desvantagem é que tu não controla, né? Tu não tem a opção de resolver mais adiante. Ah, tinha que ser um pouquinho mais dessa uva, um pouquinho menos daquela. Por outro lado, é um vinho mais uníssono, mais, mais previsível do ponto de vista de estabilidade do que um blend, que tu mistura dois vinhos que aparentemente estão estáveis e pode ser que a mistura não esteja tão estável, e aí tu acaba tendo uma perda de cor, de alguma característica que tu não gostaria. E, a ideia de misturar uva branca também é bem interessante. E não perde cor, né? Se tu faz em cofermentação. Se tu adicionar num vinho, depois tu vai estar diluindo a cor que ele tem. E aqui tinha uma pergunta que era se esse cultivo das uvas juntas faz mesmo mais diferença para a assemblagem do que apenas juntando-as na cofermentação. Acho que acabou confundindo as palavras aqui, mas em todo caso, essa cofermentação se diferencia muito da assemblagem de vinhos já prontos. Tu tem mais precisão na assemblagem, né? Tu pode testar 1 milhão de vezes. Na cofermentação, tu não consegue fazer isso. Ah, mas não pode colher uns dias antes um pouquinho de uva, descobrir ali, fazer em várias proporções. Primeiro, você vai dar um trabalho danado. Segundo, que o vinho não ia estar pronto até tu colher a uva. E aí tu também não ia ter tu ia ter alguns indicativos ali do que deveria fazer. Então, é um método que traz diferença, sim. Se a qualidade dos vinhos pode se equivaler mais adiante, sem dúvida, sim. Tá? Ser cofermentado não quer dizer que ele vai ser muito melhor que um vinho de assemblagem, posterior à fermentação. Então, provavelmente o cara que faz isso vai dizer que sim, que é maravilhoso, que é tudo mais. A gente já tem um pouco de olhos e ouvidos críticos, né? E, como eu tinha dito lá, por que não? Por que eu tenho que usar só uma coisa ou só outra? A gente pode fazer um blend dessas coisas e fazer um vinho muito mais íntegro, não, mas mais múltiplo, né? Quando for cabível. E quando eu acho que talvez eu podia fazer uma maceração a frio numa parte do vinho para aumentar o aroma. Quando eu poderia fazer uma termo para ter mais cor, eventualmente. Quando eu poderia fazer uma maceração pós-fermentativa numa parte do vinho para ter mais corpo. Quando eu pego esses diferentes lotes e divido em barricas por tempos diferentes para tentar achar o equilíbrio de cada um e depois de cada um criado, eu fazer a mistura, né, o blend adequado de cada um. Isso é a arte analógica. Eu não gosto dessa história de que fermentação é arte, fermentação é ciência, e é microbiologia e bioquímica. Agora, a criação do vinho, que também tem química, e que também pode ter microbiologia, é muito realmente do sensitivo, até vou dizer assim, de cada um. E aí, o céu é o limite. Tu faz os testes que tu achar conveniente. Se achar, se não continua fazendo tudo do mesmo jeito e tá dando certo para ti, tá? Até às vezes as pessoas perguntam como é que faz para definir um corte. Basicamente pegando um, pegando o outro, pegando quantos quiser, misturando umas proporções que acha, deixando ali uns 2 dias normalmente para evitar que tenha alguma interação que a gente não imagine que vai acontecer quando a gente mistura dois vinhos que estavam paradinhos, separadinhos e que juntos podem talvez ter um equilíbrio um pouco diferenciado. Prova e diz, não é esse que eu quero. Não é mais para cá, é mais para lá, até tu chegar no teu corte perfeito. E assim funciona. Não há outro jeito de fazer isso. O laboratório pode te ajudar ali com números que não vão fazer tanta diferença, porque é tu sentindo um vinho que vai te fazer mais diferença nisso. E aí a gente fica então por aqui nessa sessão aí de reflexão sobre as técnicas alternativas, ou nem tão alternativas assim, e nem tão modernas de vinificação em tinto. Eu espero que tenha ajudado vocês e que a gente evolua aí nesse assunto. Obrigado, até mais e tomem com moderação vinho.